Boa tarde, pessoal. Todo mundo meio cansado aí, boa tarde. A maioria estava aqui de manhã, alguns não aguentaram, foram até descansar, mas alguns estão aqui. Nós estamos aqui para poder mais um pouquinho estudar sobre Deus, ter um encontro com Ele. Eu vou pedir para você fechar seus olhos, a gente vai fazer uma oração antes da gente começar. Meu Deus, nesse momento quero pedir, Pai, para o Senhor me esvaziar de mim, encher de Ti, para que eu possa ser boca para essas pessoas passando a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, então, a gente começou essa série 1 e 3 e a gente fez uma introdução sobre o que é estudar um personagem da Bíblia e a gente começou a estudar um pouquinho sobre dois personagens. O personagem principal da nossa história se chama Saulo, certo? A gente estudou muito sobre um personagem, mais até do que o próprio Saulo, a gente estudou semana passada. Que personagem foi esse? Estevão. A gente estudou sobre Estevão bastante. E o título foi Saulo de Tarso. Então a gente estudou sobre Estevão e viu que a primeira vez em que Saulo aparece na Bíblia é justamente falando a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, uma pessoa que morreu em nome de Jesus. A gente deu um resumo da história até chegar nesse momento em que alguns discípulos estão ali pregando, disseminando o evangelho, e esse evangelho era conhecido como o caminho. Alguns consideravam uma seita dentro da igreja cristã. Porque não era cristã, eles eram a igreja judaica, e depois eles vão ser nomeados de cristãos mais pra frente, nesse movimento, que fica no começo conhecido como o caminho. E a gente estudou então que Saulo ele aparece nessa história de Estevão porque ele é um Estevão ao contrário. Ele era muito parecido com Estevão, mas ele estava seguindo um caminho totalmente oposto. E a gente vai estudar hoje, o tema é Saulo, Saulo. Então, por que 1 e 3, para quem não estava aqui? A gente está estudando uma pessoa e tirando 3 etapas da vida dessa pessoa como se fossem 3 pessoas diferentes. E tirando lições desse personagem para a nossa vida. Então, semana passada, Saulo de Tarso. Hoje, Saulo, Saulo. E amanhã, semana que vem, nós teremos Paulo, o apóstolo. Nós vamos estudar sobre Saulo, Saulo. E como vocês viram, semana passada nós estudamos alguém que está indo por um caminho errado. E hoje a gente vai estudar a conversão dele. Ele entrando no caminho correto e semana que vem o rumo dele nesse caminho. Então hoje é sobre a conversão. Conversão tem uma historinha, eu achei muito engraçada quando eu vi, que é sobre conversão. E ela fala que uma mulher, ela vai dar o testemunho dela uma vez na igreja, e ela fala que antigamente, antes dela conhecer a Deus, ela era uma pessoa de muito ódio no coração. E ela tinha um ódio generoso, total, pelo tio dela. E ela falava assim, eu tinha tanto ódio do meu tio, mas tanto ódio, que nem se fosse o funeral dele, eu ia assistir. Eu não ia nem pro funeral dele, de tanto ódio que eu tinha dele. Mas hoje Deus me transformou. E hoje esse ódio foi saindo de mim. Saiu tanto que eu iria feliz e alegre pro enterro, pro velório do meu tio, qualquer dia que fosse. Então, que a nossa conversão não seja como a dessa mulher, né? Mas vamos estudar um pouquinho sobre a conversão. E eu quero convidar você mais uma vez a pegar a sua Bíblia. Os versos, mais uma vez, como eu falei semana passada, eles não vão aparecer na tela. Eu quero que cada um de nós tenha acesso na sua Bíblia para a gente poder ler um pouquinho da Bíblia e estar estudando aqui. Já pode passar ali, você tem no seu guia também 8 números aí, 8 frases para completar, e a gente vai seguindo essa ordem cronológica de pensamento por essas linhas. Então a gente vai começar aqui falando sobre um pouquinho, até escrevi errado, não era para estar Paulo ali, era para estar Saulo, que ainda não é Paulo, é Saulo. Mas vamos lá. No começo da sua vida, Saulo viajou para Jerusalém para passar tempo sendo instruída pelo Rabi Gamaliel. Vamos lá, Saulo. Quem era Saulo? Antes de começarmos, a gente não tem, quando Saulo é introduzido na Bíblia, muitos detalhes sobre ele. Mas ao longo da Bíblia, Saulo ele escreve algumas coisas sobre eles. A gente tem algumas coisas para tirar sobre ele. Primeiro, a gente já viu que Saulo ele era um homem muito zeloso pela lei e pela fé que ele tinha. Era um cara que ele estava totalmente, genuinamente seguindo aquilo que ele acreditava
ponta firme. Ele tinha fé no Deus que ele estudou, ele tinha fé nas leis que ele aprendeu. E ele foi muito privilegiado porque ele recebeu instrução de um dos melhores rabis da sua época, que era o Rabi Gamaliel. Para quem não sabe, o Rabi Gamaliel, ele é neto do Rabi Gilel, que ele é muito conhecido, foi um dos maiores rabis que existiu na época anterior a Jesus, muito conhecido, e era um homem muito estudioso. E não era para qualquer um estudar com esse homem. Precisava ter dinheiro, precisava ter recursos, precisava ir morar em Jerusalém. Saulo, ele tinha uma cidadania romana. Como a gente estudou semana passada, a gente vivia num período de Império Romano. O Império Romano dominava aquelas terras e Saulo, ele tinha cidadania romana, mas ele não era de nascença romano. Os estudiosos dizem que o pai de Saulo provavelmente havia comprado uma cidadania romana e por isso Saulo herdou isso, mas que de família ele era hebreu, tinha cultura judaica, israelita. E ele se chama ali no capítulo 9 de Hebreu de Hebreus. E ele foi criado, de acordo com o judaísmo, ele foi circuncidado no 8º dia da sua vida e ele era obediente em todos os pontos da lei. Era um cara totalmente judeu, instruído por um dos melhores rabis. Ele foi diferente da maioria dos discípulos que Jesus escolheu quando ele esteve aqui na Terra. Nós sabemos que Jesus escolheu 12 discípulos e esses discípulos, eles tinham boas profissões. A profissão de pescador, por exemplo, era uma boa profissão na época. Eles tinham algumas profissões assim, mas eles não eram pessoas muito instruídas, com uma ou outra exceção. Saulo era o oposto. Ele era um cara totalmente estudado, ele era um cara que possui um histórico familiar que concedia muitas oportunidades para ele. Só o fato de o pai dele ter comprado uma cidadania romana mostrava que os pais de Saulo tinham boas condições financeiras. Ele era um cara privilegiado. E aí eu até escrevi aqui, eu não sei o que me levou a fazer isso, eu botei aquele ditado popular das mídias sociais hoje: se você vai a Jerusalém para ser instruído por um rabi, você é sim um privilegiado. Então Saulo, ele era um cara privilegiado. Ele era diferente. E muitas vezes a gente, principalmente quem já está frequentando a igreja há um pouco mais de tempo, já ouviu aquela frase que fala assim: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E eu creio que essa frase ela tem razão, porque de fato Deus ele capacita todos, porque não importa o quão capacitado você seja, você ainda tem muita coisa para aprender. No entanto, essa frase pode às vezes deixar para a gente uma ideia de que Deus ele não escolhe as pessoas que são estudadas, as pessoas que têm uma condição financeira melhor. Deus escolhe apenas os que são mais deixados de lado da sociedade. Mas, apesar dessa frase ela ser correta, ela não queria dizer isso, mas a gente pode interpretar dessa forma. E eu queria trazer isso, porque essas frases clichês elas são muitos problemas às vezes para a gente. Queria trazer uma nova frase. Então, para mim, Deus não escolhe nem os capacitados e ele nem capacita os escolhidos. Não, ele faz os dois, mas ele não se limita a isso. E uma frase nova que eu queria trazer então, pode passar, que Deus ele escolhe e capacita quem ele quer e quem está disposto. Seja capacitado, não seja, seja pobre, seja rico, seja bonito, seja feio, seja alto, seja baixo, seja o que for, seja de profissão B, C, D, professor, o que seja, Deus escolhe todos, quem ele quer. Ele não escolhe apenas um tipo e um modelo de pessoa. Ele não escolhe apenas um tipo de família. E o Wesley falou muito disso semana passada. E Deus não escolhe nem só o opressor e nem só o oprimido. Ele escolhe o opressor e o oprimido. Tanto que Saulo ele era o opressor aqui nessa história. Deus escolhe todos. E por mais que na Bíblia a maioria das pessoas que tenham sido escolhidas sejam pessoas de poucas oportunidades, Saulo era o contrário disso. E ele escolheu Saulo também. E ele escolhe a todos. Qual é a diferença? O que torna uma pessoa ou não uma pessoa que é usada por Deus? Não é a condição dela ou a capacitação dela, é a disposição dela. Deus ele chama muitos e ele chama todos. Ele chama quem ele quer, que são todos. Mas só são usados por ele aqueles que se colocam nas mãos dele. Aqueles que no momento que são chamados dizem: Senhor, eu te ouço, eu estou aqui. E a gente vai ver que foi isso que Saulo faz mais para frente.
E a gente tem então a história de um Saulo em que a gente termina no capítulo 7, semana passada, e eu gostaria de ler com vocês hoje o capítulo 8, versículos 1 a 3, para a gente começar. Capítulo 8 do livro de Atos, versículos 1 a 3. Você pode abrir aí no seu celular, no seu tablet, se não tiver com nada aí, olha aí com a pessoa do lado, ou pode me ouvir aqui da frente também, mas preste atenção no que a palavra está dizendo. Vamos lá. Vocês acharam? Capítulo 8, versículos 1 a 3. E Saulo consentiu na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Pode passar o guia então? Ou seja, nós temos aí todos os esforços de Saulo estão empenhados em enfrentar os seguidores do caminho. Pode pôr aí, está no próximo slide. Seguidores do caminho. Nós temos aqui falando então, continuando depois da morte de Estevão, duas coisas sobre Saulo. Primeiro, ele consentia com a morte de Estevão. Segundo lugar, ele assolava. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e cerrava-os no cárcere. Nós temos ali falando, como a gente já também tratou na semana passada, que após a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição contra os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus. Nessa perseguição, as pessoas que seguiam esse caminho foram forçadas a sair de Jerusalém, porque é onde estavam próximos ao alcance, e irem mais longe dos caminhos de Judéia, Samaria e um pouco mais adiante, que era a profecia de Jesus, que eles iriam pegar todos esses lugares. E Saulo ele ia em Jerusalém de porta em porta, batendo e arrancando essas pessoas, porque ele cria fielmente que ele estava fazendo o correto, que essas pessoas que falavam desse Jesus estavam falando de um profeta, de um antiprofeta, de uma pessoa que estava trazendo coisas ruins, heresias para a igreja. E Saulo, ele pregava, ele era um perseguidor que fazia isso totalmente. Saulo, ele não foi forçado a fazer isso. Não foi alguém que falou, Saulo, você precisa perseguir essas pessoas. Ele ia por própria vontade perseguir essas pessoas. Ele era o terror dos cristãos, o terror daqueles que seguiam a Jesus. Esse era Saulo. Eu acho que eu estou falando Paulo às vezes, mas vocês estão entendendo? É Saulo aqui. É Saulo. E aí Saulo ele faz um pedido. Nós vamos pular para o capítulo 9 agora. E a gente vai ler os versículos 1 e 2 do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Pode passar o slide. Saulo ele faz um pedido para ir para onde? Faz um pedido para ir à cidade de Damasco. A cidade de Damasco, ela era uma das cidades mais antigas do mundo aqui na Terra. Tão antiga que é considerada a cidade em que Caim assassinou Abel. Foi ali no local, na terra, onde se tornaria depois a cidade de Damasco. Nós temos muitas histórias na Bíblia de eventos que se passam nessa cidade. Por que essa cidade ela é importante? Porque Saulo queria ir para lá. O fato dessa cidade ser tão antiga tornou ela uma cidade de forma grande e, em sua maioria, uma cidade judeia. Ou seja, muitos judeus moravam ali. Se muitos judeus moravam ali e os seguidores de Jesus saíram de Jerusalém, muitos tinham familiares ali, muitos se sentiam em casa ali porque tinham amigos ali e muitos fugiriam para lá. Saulo sabia disso. E além, não apenas essas pessoas fugiriam para lá, como lá elas estariam com outros judeus que poderiam pregar dessa mensagem de Jesus, do reino de Cristo que estava sendo pregada. Essa mensagem que falava que Jesus veio para cumprir a profecia do Antigo Testamento, essa mensagem que falava que Jesus instituiu uma nova forma de viver,
onde os oprimidos, como nós estamos vendo na lição desse trimestre, eles devem ser cuidados, as viúvas, os órfãos, e era isso que eles pregavam e viviam naquele local. E Saulo, então, ele é inteligente, ele fala, essa cidade deve estar cheio de pregação do caminho, eu vou para lá e eu vou prender todos que estiverem lá. Saulo, ele faz esse pedido, e por ali haviam muitas sinagogas, locais onde havia pregação. Mas a história continua. Saulo, ele faz uma viagem para esse local. Vamos ler do versículo 3 em diante. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Vamos dar uma pausa aqui. Após longa viagem, Saulo, ele faria ali cerca de 10 dias de viagem. E no capítulo 26, porque nós temos o relato da conversão de Saulo em 3 locais no livro de Atos. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Fala ali que seriam 10 dias de viagem. Que no 9º dia, quando eles já estavam vendo Damasco de longe, algo acontece. E essa viagem, é importante lembrar que é uma viagem além de longa. Por ser longa, ela exigia muitos recursos, muito cansaço acontecia, alguns locais tinham que ser parados e no meio do caminho haviam muitos ladrões. Mas Saulo estava obcecado e destinado a ir lá. Só que no caminho algo acontece. Subitamente, ou seja, do nada, de repente, uma luz brilhou. Algo acontece. Alguma coisa muda. Não é assim que Deus trabalha muitas vezes? Muitas vezes na nossa vida a gente quer ter controle de todas as coisas. A gente acha que tudo vai sair do jeito que a gente pensa e de repente, algo que foge do nosso controle acontece. Como que é a nossa vida? Muito frágil. Tiago 4,14, Tiago faz uma pergunta. Ele falando sobre os mercadores que sempre planejavam o dia de amanhã, planejavam os que iam vender, ele faz uma reflexão. O que é a nossa vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A nossa vida é uma neblina. Ela está aqui, no outro dia desaparece. Quantas pessoas a gente menos espera e se vão. Coisa simples. Eu me lembro que eu cresci sem presenciar muita morte. Também meus pais, acho que eles me abstiam um pouco das coisas que aconteciam na igreja relacionadas à morte, tudo isso. Mas em 2013, eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Bastante tempo, né? É porque eu comecei uma segunda depois, eu não estou repetindo, tá, gente? Mas em 2013, quando eu comecei a faculdade, eu fiz uma amizade. Essa amizade foi um cara muito gente boa, ele está em Santa Catarina hoje, ele se chama Jean. O pai dele, ele era o diretor financeiro do colégio da Universidade Adventista lá na Bahia. E eu tinha ido para casa dele na quinta-feira. A gente fazia uma escola sabatina juntos, a gente teve uma reunião na escola sabatina lá, os pais deles deram um lanchinho pra gente, saímos. Na sexta tarde, o pai dele foi fazer uma viagem para uma cidade perto, Feira de Santana. No caminho teve um acidente trágico, morreu ali na hora. E na quinta eu estava na casa dele para estudar a escola sabatina. Na sexta a gente estava lá para consolá-los da morte do pai dele. E a vida é isso. Assim, a gente está aqui agora, como que a gente está amanhã? Nossos filhos estão bem hoje, como que eles estão amanhã? Qualquer coisa pode acontecer e a gente não tem o controle, porque assim é a vida nessa terra. Nós não temos o controle de tudo, as coisas acontecem. E com Saulo aconteceu algo de repente. Ele estava a caminho, terminando a viagem, quando achava que finalmente cheguei, vou poder começar o meu trabalho, algo diferente acontece. E Deus, ele está ali. E nós vamos continuar agora então no versículo 5. Versículo 4, desculpem. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor?
E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Pode passar o slide, por favor. Muitas vezes Deus trabalha quando? Quando que Deus trabalha? Quando menos esperamos. Quando estava para terminar uma viagem, quando ele estava para chegar para começar uma perseguição numa cidade que tinha tantas pessoas para ele prender, para ele seguir a causa dele, Deus aparece. Quando menos esperamos. Novamente, nós devemos sim realizar e fazer planos do futuro da nossa vida, mas devemos sempre saber que nós não temos o controle da nossa vida. Quem é a única pessoa que pode estar no controle de tudo, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, das incertezas, é Deus, e é somente Deus. É Ele que planejou o que aconteceu com Saulo ali, é Ele que faz tudo e é Ele que está por trás de tudo. Mesmo quando as coisas ruins acontecem, é Ele que tem a solução e é Ele que sabe como agir, e é só nele que dependemos. Não tinha um plano capaz que Saulo podia ter que Deus não poderia intervir, e ele interveio nesse momento. E aí nós temos um momento chave. Pode passar mais uma vez? Jesus fala com Saulo, e Saulo é chamado como? Saulo, Saulo, que é o título do nosso irmão. Saulo, Saulo. O primeiro ponto interessante é que Jesus ele fala ali com Saulo em hebraico. E Saulo ele falava hebraico, ele era fluente em hebraico, grego, aramaico, ele falava todos os idiomas da região que ele estava, um cara muito estudado. E ele veio de família judaica, ele sabia hebraico. E ele ouvindo isso, ele cai em terras. Só que Jesus chama ele de Saulo, Saulo, 2 vezes. Você já viu isso acontecendo mais alguma vez na Bíblia? Diversas vezes na Bíblia aparece isso. Vamos ver algumas delas. Vamos para Gênesis 22. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, no versículo 11. Gênesis capítulo 22, verso 11. Nós temos uma história em que alguém é chamado 2 vezes pelo nome. Vamos ver algumas aqui. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Qual o contexto aqui? Abraão, ele estava para fazer um sacrifício para Deus e não havia cordeiro. E Deus iria pedir para ele: você vai sacrificar o teu próprio filho. Ali foi um momento marcante na vida de Abraão que mudou para o resto da vida dele. A dependência e a fé que ele tinha em Deus, a aliança que Deus refaz e fortalece ali com ele, muda a vida dele. Vamos para outro exemplo, Gênesis 46, 2. Gênesis 46, 2, nós temos aqui: falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Mais uma vez um momento muito importante para Jacó, em que ele estava fazendo viagem, indo embora, e Deus reforçou a aliança com ele, trouxe algo muito importante para ele. Nós vamos para mais um exemplo. 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Deixa eu achar aqui. Samuel 3:10 diz o seguinte: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Esse é o momento em que Deus chama Samuel para ser um profeta dele, em que muda para sempre a vida de Samuel. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui agora em Lucas, no capítulo 10, versículo 41. Novo Testamento agora, Lucas 10, 41.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Nesse momento, nós temos a história em que Jesus ele está na casa de Marta e de Maria, e Marta está totalmente preocupada em arrumar a casa, em fazer as coisas, em diversas coisas, e fica chamando a atenção de Maria, porque Maria não está ajudando e ela está simplesmente sentada ouvindo Jesus. Jesus fala: Marta, Marta, entende isso aqui que agora que eu vou te falar, que isso vai mudar a tua vida. Aprende que o caminho que você está pensando não é o correto. Isso aqui é importante o que eu vou te dizer agora. E ele dá uma lição de vida para Marta. Nós temos mais dois exemplos que vamos ler. Mais um pouquinho para frente no livro de Lucas, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Só passei. 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos exclamou para vos peneirar como trigo. Qual o contexto aqui? Jesus estava falando para Simão Pedro que Pedro iria trair ele 3 vezes. Que ele seria traído por Pedro, falando: Pedro, você pensa que você é o cara, que você está aqui comigo? Vou te falar, você vai me trair 3 vezes, porque você está no caminho errado. O que eu tenho para dizer é muito importante, então presta atenção. Simão, Simão. E ele chama 2 vezes. Nós vamos agora para Mateus, voltando um pouquinho, Mateus 23, 37. Nós temos um momento muito emotivo de Jesus aqui na Bíblia, em que Jesus fala com uma cidade tão importante, que foi para o povo de Deus, que ele usou para alcançar muitos. 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o fizestes. Jesus está aqui olhando para Jerusalém e pensando no que vai acontecer. É a cidade que foi tão importante, que estava seguindo caminhos errados, iria seguir caminhos errados, e muitas coisas ruins aconteceriam e ela seria totalmente destruída. E Jesus, toda vez que ele fala Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Samuel, Samuel, isso destaca um momento importante, um momento de divisor de águas na vida de alguém, na vida de uma cidade, no momento da vida de alguém. E agora isso acontece com Saulo. Ele está chamando a atenção. Quando a Bíblia mostra o nome de alguém 2 vezes chamado, isso é para mostrar, presta atenção, isso agora é importante. Muitas vezes na nossa vida a gente tem esses momentos. Momentos que Deus ele para e você tem que ouvir. Yuri, Yuri, presta atenção. Renan, Renan. Elias, Elias. Você tem o nome. E Deus ele tem momentos assim com a gente que você precisa parar e ouvir. Porque o que vem é importante. Já teve um momento assim? Será que você tem tido um momento assim que Deus está tentando falar para você? Bruno, presta atenção. Eu preciso te dar um recado importante que vai mudar a sua vida, porque talvez você esteja seguindo um caminho errado, ou talvez Deus queira te mostrar algo belo para o resto da tua vida. E Saulo ele se encontra, e ele sabia disso, porque ele era um estudioso na Bíblia. Ele sabia de quantas vezes essas pessoas tinham ouvido o nome 2 vezes, ele sabia da história de Abraão, de Samuel, ele sabia da história de Jacó e de tantas outras histórias que nem lemos aqui, que acontecem essa mesma coisa. Quando Deus chama 2 vezes e ele quer mudar a vida da pessoa, então ele para e ele ouve. Nós temos no capítulo 26 de Atos uma outra coisa que é adicionada, muito legal, que Jesus fala. Atos 26. Sei um pouco aqui. Atos 26, no versículo que Paulo deixa eu achar, que no capítulo 9 não fala, quando ele fala, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deixa eu só ver em que verso que está. Se alguém achar aí também, puder me ajudar. Capítulo, aqui no versículo 14. Atos 26, 14. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Muitos já ouviram falar isso aqui, já sabem até o que é a explicação disso aqui.
Mas para deixar um pouco, para quem não sabe ainda, aguilhões são aquelas coisas que, quando tem uma carroça, uma charrete, é o que prende o cavalo ou o boi, o que está levando aquilo pelo lado. E eles têm umas pontas finas de ferro que ficam ali para segurar. E se o boi, o cavalo, o animal que estiver ali começar a ficar bravo e se mexer, ou seja, recalcitrar, lutar, batalhar contra aquilo, o que, que vai acontecer? Ele vai se perfurar, ele vai se machucar. Então Jesus ele está falando aqui para Paulo, para Saulo, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, porque você está teimando e se machucando. Isso aqui me faz pensar algo que eu até meditei com vocês semana passada, que quando Saulo ele olha para Estevão e ele vê o que está acontecendo com Estevão, ele muito provavelmente, talvez com certeza, ele reflete: será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que esse Estevão não está tendo realmente uma visão de Jesus e que Jesus é realmente o Filho de Deus? Será que eu estou errado? Será que esse povo está pelo caminho certo? Muito provavelmente Saulo teve muitos confrontos assim internos, mas como ele cresceu sempre ouvindo e seguindo os seus instrutores, os seus rabis, Gamaliel e todos esses, ele tinha muito respeito por eles e com certeza esses falavam: não, esse povo está errado, e convencia Saulo. E ali Saulo, ele vê que ele estava pelo caminho errado. E a gente pode tirar uma lição disso aqui também. Quantas vezes a gente não coloca pessoas acima de Deus na nossa caminhada de fé? Quantas vezes a gente não depende e baseia a nossa fé e a nossa caminhada espiritual com Deus em alguém? Deus ele usa pessoas e é a forma que ele trabalha, mas o nosso relacionamento com Deus precisa depender de mim e de Deus, e não de se outra pessoa fez coisa errada ou se não fez, se caiu, se não caiu. A minha fé e a minha espiritualidade com Deus é minha e dele. O que eu acredito tem que provir da Bíblia e não do que o pastor que eu mais gosto me ensinou ou do que a pessoa que me trouxe para a igreja pensa. A nossa caminhada deve ser com Deus, acima de qualquer outra pessoa. Maldito o homem que confia no homem, coloca o homem acima de Deus. E Saulo vinha fazendo isso, e era por isso que ele ainda não estava no caminho correto. Ele seguia o caminho dos homens em quem ele confiava. E é importante que confiemos em Deus. E eu vou chegar aqui agora para a gente ler o resto da história, voltando para o capítulo 9. Vamos terminar o capítulo 9 aqui até o versículo 19. A gente parou no capítulo 9. Vamos agora do 10 ao 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguida, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. Mais uma vez, Deus usa pessoas, e ele usa aqui mais uma pessoa. Primeiramente ele usa Estevão, e agora ele usa Ananias. E Ananias tem medo, porque ele ouviu falar desse Saulo. Esse Saulo é o que tem perseguido as pessoas em Jerusalém e é o que veio a Damasco com autorização para prender todos os santos. Mas Jesus fala:
Esse Saulo que você está falando vai ser usado por mim. Então vocês podem completar aí a 8. Deus está constantemente chamando Saulo, Saulo e Ananias, Ananias. Deus chama aqueles que talvez tenham seguido um caminho errado, aqueles que talvez estão num momento muito importante na vida deles. Mas ele não chama para essas pessoas ficarem paradas também. Ele chama para se tornarem Ananias, pessoas que levam outras aos pés dele. E é isso que a Bíblia faz, usando os personagens para nos ensinar e aplicar as lições de vida desses personagens para nossas vidas. Nós vemos aqui que ele passa 3 dias sem comer e sem beber. Saulo ele estava perturbado. Ele estava perturbado porque, com certeza, ele passou 3 dias de meditação, orando e pensando em tudo que ele estudou sobre a Bíblia e tudo que ele viu. Quando ele olhava e ele via a imagem que falavam de Jesus numa cruz, no centro do madeiro, ele provavelmente se lembrou de tudo que ele estudou sobre um Messias que viria e morreria pelo povo, e ele não se lembrava, não entendeu que esse era Jesus. Ele se lembrou de um Estevão, que ele falou, matem. E ele morreu pregando em nome desse Jesus que ele perseguia. Ele se lembrou de todas as pessoas que falavam desse Jesus que era profetizado desde o Antigo Testamento, que ele tanto estudou, mas estava cego e não enxergava. Ele se lembrou e ficou ali em choque, falando com Deus, sentindo culpa. Quantas vezes a gente na nossa vida a gente não segue um caminho, a gente não vai por uma rota que a gente enxerga como se aquilo fosse tudo. Deus enxerga de cima muito mais. Quando a gente parar, ouvir a voz dele que fala, Saulo, Saulo, Yuri, Yuri, a gente vai enxergar e ver o tanto de besteira que a gente cometeu. Saulo, Saulo, Saulo. E ali Ananias chega, tira a cegueira dele e fala, agora você vai ficar cheio do Espírito Santo. E mais uma vez, como muitas vezes na Bíblia, diretamente relacionada o batismo do Espírito Santo com o batismo nas águas. E a gente teve aqui um momento desse de manhã. Quando uma pessoa ela é batizada nas águas, de acordo com a Bíblia, ela está sendo batizada totalmente pelo Espírito Santo. Ah, isso quer dizer que uma pessoa que não é batizada, ela não ouve a voz do Espírito Santo? Ela ouve. Mas há uma diferença entre simplesmente ouvir estar com ele convivendo diariamente dentro de você. Se você não sabe que o batismo é isso. O batismo é o batismo nas águas, é o batismo do Espírito Santo. É ele habitando dentro de você. Você tendo as mesmas lutas, as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades, sendo a mesma pessoa com os mesmos defeitos, mas agora tendo alguém dentro de você para te guiar e te ajudar, para falar no teu ouvido mais fortemente o que você precisa ouvir. E a partir desse momento, Saulo ele vira uma nova pessoa. E é quem a gente vai estudar semana que vem. A gente vai parar aqui na história. Mas antes de terminar, eu queria fazer um convite para mim e para você. Para nós refletirmos se Deus não está falando. Saulo, Saulo. Será que você tem feito alguma coisa, seguido algum caminho, alguma opinião, tido algum hábito? Alguma coisa que você tem feito e você tem ignorado, você tem achado que está fazendo certo. Deus tentando te falar hoje, Saulo, Saulo, me ouve, eu tenho algo muito importante para te falar, algo que vai mudar a tua vida. Não subestime isso, porque esse Saulo que seguia esse caminho errado, esse Saulo que fazia todas essas coisas, esse Saulo que era usado diretamente por Satanás, ele se tornou o maior escritor da palavra que a gente tem hoje. Ele se tornou o maior evangelista que mais levou pessoas aos pés desse Jesus. Que quando Deus chama Saulo, Saulo, ele tem algo importante para te dizer. Se você ouvir, ele vai mudar a tua vida. Ele vai trazer bênçãos sem medidas para você. Ele vai te transformar no Ananias em alguém às vezes muito maior. E ele tem um plano para mim e para a sua vida. O convite que Deus te faz hoje é: escute a voz dele. Ele te faz um chamado. João, João. Renato, Renato, Nicole, Nicole. A mensagem que vem depois
Ele vai te dar, mas você precisa seguir, porque depois você precisa se tornar o Ananias, que vai levar mais pessoas ao pé de Cristo. Ouça a voz de Deus te guiando para apressar a obra dele. Seja um instrumento usado nas mãos dele, convertendo os teus caminhos. Que essa seja a nossa oração na nossa vida, a nossa conversão diária. Mas para isso, o primeiro passo é ouvir Deus chamando o teu nome, a voz de Deus. Se você tem desejo de ouvir a voz de Deus, de mudar os teus caminhos, de se tornar alguém melhor, de cumprir o plano de Deus para a tua vida, eu quero te convidar a fechar os olhos. Enquanto eu faço uma oração, faça essa entrega para Deus. Diga: Deus, estou ouvindo o Senhor chamando meu nome. Me fala o que o Senhor quer me falar. Bondoso Pai, muitas vezes na nossa vida nós somos teimosos. Nós seguimos nosso entendimento, nós seguimos pessoas, nós seguimos intuição, gostos, vontades. Não enxergamos, Pai, o que está bem de frente dos nossos olhos. Assim como Saulo, nós teimamos, nós caímos, nós fazemos obras abomináveis perante os teus olhos. Mas ainda assim o Senhor nos ama de tal forma que o Senhor vem no nosso ouvido, pela tua palavra e pela história de Saulo, nos fala: Saulo, Saulo. Estamos ouvindo, Pai, o Senhor chamando o nosso nome. O Senhor quer nos falar algo importante. Fala, Pai, para cada coração aqui, a mensagem que o Senhor quer passar. Muda e converte o caminho de alguma pessoa que está aqui, que esteja fazendo algo, seguindo algum caminho diferente do plano que o Senhor quer, meu Deus. Coloca a tua vontade clara na nossa mente. Nos batiza com o teu Santo Espírito diariamente. E aqueles que ainda também não se batizaram nas águas, coloca o desejo no coração para muito em breve também se batizarem e receberem completamente o teu Espírito Santo, Pai. O que o Senhor fez com a vida de Saulo, que se tornou um grande apóstolo, Pai, o Senhor pode fazer na minha vida e na vida de cada um aqui. Por isso que nos entregamos. Nos fala, Pai, qual é o teu chamado, o que devemos mudar, que caminho devemos mudar. Para que assim como Abraão, assim como com Jacó, assim como com Samuel, assim como com todas as pessoas que o Senhor chamou, nós possamos ouvir a tua voz. Nossa entrega em nome de Jesus. Amém.